a graça do Evangelho. O nosso texto base está em Colossenses, capítulo 1, do verso 24 ao verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Nós temos lido a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o verso 24 até o verso 29. Nesse verso 24, quando o apóstolo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, notemos que o sofrimento do apóstolo Paulo era no corpo. Ele diz claramente: na minha carne. O que o apóstolo disse acerca de seus martírios já havia sido revelado a Ananias em uma visão, como descrito em Atos 9, do verso 15 ao verso 16, quando o apóstolo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e então o Senhor fala com Ananias que vá até ele e ali ore pelo então Saulo, para que ele seja então esse missionário do Senhor. Diz o texto: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. De fato, Paulo, em várias situações e circunstâncias, conheceu o que é padecer pelo nome de Cristo. Atualmente, há igrejas sem qualquer fundamento bíblico, que proclamam uma tal de teologia da prosperidade, ensinando que o crente, quando sofre, está em pecado ou com falta de fé. Teologia tal que tem trazido perturbação para muitos crentes sinceros que procuram servir a Deus corretamente, que procuram dedicar suas vidas ao serviço de Deus e, de repente, são informados de que a sua pobreza ou os seus problemas de saúde estão intimamente ligados ao pecado ou até mesmo à sua falta de fé. Mas o apóstolo Paulo sofreu muito como cristão. Pedro, que também foi um outro mártir de Cristo, ele nos assegura em 1 Pedro 4,13: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória,
vos regozijeis e alegreis. O martírio de Pedro, o martírio do apóstolo Paulo, refletem apenas homens que tinham sido transformados pelo poder do Evangelho, pela graça do Evangelho, e que agora, vivendo em um mundo que não teme a Deus, estão insistindo, perseverando em serem fiéis a Deus até o fim. Paulo afirmou que na sua carne cumpria o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que seria cumprir o resto das aflições de Cristo? Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 18, 28 e 29, e também em outras passagens, vemos que as provações desta vida, se não são provocadas por nós, contribuem para sermos conformes à imagem de seu Filho. Vou repetir, se as provações desta vida não são provocadas por nós, elas contribuem para sermos conforme a imagem de seu Filho. Podemos ler João 16, 33, quando o Senhor Jesus afirmou a todos aqueles que desejam segui-lo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o cristão deve ser conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, precisa passar também por algum tipo de sofrimento. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, na sua carta, capítulo 6, verso 17, ele declarou: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Certamente, ele referia-se às marcas do sofrimento infligido pelos inimigos da causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega a relatar que sofreu a perseguição, sofreu o espancamento, sofreu com os açoites, sofreu com prisões, sofreu com naufrágios e sofreu também com os falsos irmãos, pessoas que estavam próximas a ele e viraram as costas para o apóstolo quando ele mais precisava. Então ele poderia dizer: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, marcas que terão todos aqueles que desejam servir a Deus fielmente e que possuem a esperança da glória eterna, como mencionado aqui no texto base que lemos de Colossenses, capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, esperança da glória. O apóstolo Paulo, ele se identifica também no verso 25 desse texto base, como sendo um ministro de Cristo. Hoje, quando se ouve o termo ministro, a ideia que logo nos vem à mente é a da função ocupada pelos grandes dignatários da nossa nação. Por exemplo, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro da Defesa. Contudo, quando Paulo declara que foi feito ministro, a conotação era bem diferente
desta tão simples que aqui temos citado. No original, ministro significa servo, uma palavra associada à diaconia, a servidor, a serviçal, a auxiliar, a ajudante. O termo é diáconos, de onde vem diaconia, o mesmo que serviço, ministério. Essas palavras, no sentido original, estavam sempre voltadas para a ideia de serviço e de servir, como nós lemos em Lucas capítulo 10, verso 40, capítulo 17, verso 8, capítulo 22, verso 27, e Atos também, capítulo 6, verso 2, quando ali houve a instituição dos diáconos, os servidores, os auxiliares, os ajudantes, termo esse que está em sua raiz intrínseco à palavra ministro também. E o ministro nas igrejas atuais? A palavra ministro atualmente assumiu um outro sentido. Refere-se àquele que é líder na comunidade cristã. Diferencia-se do diácono propriamente dito, que na prática é o obreiro que auxilia os dirigentes. Na realidade, nós, obreiros do Senhor, devemos ter a mentalidade de diáconos. Vou repetir para você, prezado ouvinte. Nós, obreiros do Senhor, devemos ter a mentalidade de diáconos, ou seja, de que não passamos de servos do Senhor a serviço de seus servos. Vou repetir, não passamos de servos do Senhor a serviço de seus servos, de sua igreja. Nesse sentido, nada justifica para os obreiros do Senhor, sejam pastores, evangelistas, presbíteros ou diáconos, demonstrar em tempo algum a altivez e o orgulho, a presunção ou a jactância no exercício do ministério, na diaconia. Somos todos servos, nada mais. Não importa o nosso encargo ministerial, o Senhor Jesus deu o exemplo. Ele mesmo disse que não veio para ser servido, mas para servir. E hoje nós também temos o privilégio de servir ao Senhor, servindo a sua igreja. Para concluir, prezados ouvintes, o apóstolo Paulo foi feito ministro de Cristo para anunciar aos santos o mistério que esteve oculto nas eras passadas da eternidade. Esse mistério foi revelado como sendo Cristo, a esperança da glória entre os salvos que recebem a sua mensagem. O apóstolo declarou: eu fui feito ministro. Paulo não se fez a si mesmo tal obreiro, ele foi feito por Deus. Nesse sentido, o próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 4, verso 19: eu vos farei pescadores de homens. E somente através do ensino da palavra de Deus e de modo claro e fiel, o homem pode entender pelo Espírito Santo as verdades sublimes do Evangelho. A revelação não é para todos, mas para os que creem
segundo as Escrituras Sagradas. Prezado ouvinte, que você creia nas Escrituras Sagradas, que você creia conforme as Escrituras Sagradas, que a graça do Evangelho alcance a sua vida, tenha livre acesso ao seu coração e você possa também, como fez o apóstolo Paulo, uma vez que teve um encontro com Cristo, que foi transformado em uma nova criatura, procurou viver de modo como aqueles que esperam a bem-aventurada esperança de vida eterna. O Senhor Jesus está voltando, esteja preparado, receba-o como seu único e suficiente Senhor e Salvador e faça parte deste número tão volumoso, tão alto, de pessoas que esperam a bem-aventurada esperança. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Amém.